Fala galera, tudo bem? Canal Nosso Comparado no Ar. É isso aí, agora é a Vera, né? O ano começou, ontem sorteio aí da fase de grupos da Libertadores. Finalmente vai começar a temporada 25 pro Botafogo, né? Depois aí de 30, 40 dias sem jogo. Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora. A partir do mês que vem a gente tem aí um intenso calendário de início do Brasileiro. Já em abril, 3 jogos da fase de grupos da Libertadores, então vai ser um mês intenso, né? Vai ser um mês intenso para o Botafogo, um mês já muito decisivo, né? A Libertadores ela tem uma característica que eu não acho muito boa de condensar em 2 meses toda a fase de grupos, né? Então ela não é um campeonato que pega uma amostragem do ano, né? De uma forma mais vamos dizer assim, homogênea, porque os times passam por fases, né? Tem um mês melhor, um mês pior. Quanto mais você espaça a fase de grupo, já que se trata de um torneio de mata-mata, né? Não é um torneio de pontos corridos, você consegue ter um retrato mais fidedigno do que foi a temporada como um todo de um clube, né? E acho que isso é uma forma de você premiar a regularidade, né? Quanto mais espaçado é o campeonato, mais ele vai premiar o time que for mais regular, né? Então, acho uma fase de grupos muito enxuta. Se a gente for comparar com a Europa, por exemplo, lá ela dura mais tempo essa fase. Agora, esse primeiro ano foi em ano de fase de Liga da Champions, né? Foi até mais longa. Mas na época em que eram grupos, a fase de grupos ela ia do fim de agosto ao fim de novembro. Então era maior, era mais longa. Você pega um período em que você consegue ter uma análise mais, vamos dizer assim, maior, né? Do elenco, de profundidade do elenco, assim. Era muito comum antigamente clubes quererem jogar apenas a Libertadores, né? A Libertadores antigamente, na década de 90, para quem não lembra, ela acabava no meio do ano, né? Então era um torneio de 6 meses. Os times ficavam 6 meses imbuídos numa competição. Mas enfim, não tem muito o que fazer. O Botafogo vai jogar entre o início de abril e o fim de maio esses 6 jogos decisivos da primeira fase. E vi muita gente analisando, né? Hoje essa questão do sorteio, né? Muita gente mais animada, muita gente um pouco mais desanimada porque queria um grupo até mais fácil, enfim. Eu sinceramente acho que o sorteio foi bom. Acho que foi um sorteio muito equilibrado. Não teve nenhum grupo, na minha visão, nem muito difícil e nem um grupo tão baba, assim, tão fácil. Talvez acho que o grupo do Flamengo e do Palmeiras sejam os grupos mais acessíveis, mas vejo equilíbrio em alguns grupos, né? Como o grupo do River Plate, acho um grupo equilibrado. Você tem o River Plate, o Independente Del Valle, o Universitário, que é um time tecnicamente um pouco inferior, pelo que a gente viu da última vez que jogou com eles, mas é um estádio grande, uma viagem longa. E o Barcelona de Guayaquil, né, que é um time tradicional, embora nunca tenha vencido a Libertadores, é um time de muita tradição, que sempre chega, né? Achei o grupo do Fortaleza muito equilibrado também, né? Você tem o Racing, atual campeão aí da Recopa, o próprio Fortaleza, que é um bom time, mas não é uma potência, não é uma camisa pesada na competição, então isso eu acho que equilibra o grupo. O Colo-Colo, que é um clube tradicional, campeão da Libertadores, e aí um clube mais fraco da Colômbia, mas achei um grupo equilibrado e acho que naturalmente o grupo do Inter, né, é o grupo mais forte, né? Se não me engano, é o único grupo de fato com 3 campeões, né? Você tem o Nacional do Uruguai, o Inter e o Atlético Nacional da Colômbia, e tem o Bahia, né? Então, a meu ver, nesse grupo, a quarta força é o Nacional do Uruguai. E vai ser um grupo bem difícil. Talvez esse seja o grupo mais difícil da competição. Mas apesar disso, ainda acho que há um certo equilíbrio, tirando os grupos, como eu disse, de Flamengo e Palmeiras. E sobre especificamente o grupo do Botafogo, eu acho que é um grupo razoável. Acho que é um grupo razoável. Ao que tudo indica, o grupo vai ficar entre Botafogo e Estudiantes, que é uma potência na competição. Ano passado foi campeão da Copa, né? Da Copa Argentina. Não foi campeão do torneio principal. Inclusive, no torneio principal deles, o Estudiantes lá no passado ficou no meio de tabela. Então, ou seja, não é um time
que mete tanto medo assim, né? Fez uma grande contratação agora, aquele jogador que era do Boca, com grande investimento, fez uma contratação de muito peso, até para os níveis domésticos do futebol argentino, né? Ele foi até um clube rival e tirou um jogador. Mas acho que vai ficar entre Botafogo e Estudiantes, a briga pela primeira vaga. E achei um grupo bem acessível para o Botafogo. Eu acho que quando a gente tem um sorteio na Libertadores, conta muito para mim dois fatores, a parte técnica e a parte né, geográfica. Dentro da parte geográfica, tem 2 pontos. A dinâmica da viagem, né, já que o nosso continente é muito grande, e se tem ou não a presença de altitude. Para mim, o pior é a altitude. O Botafogo se livrou desse fator. Então, isso eu acho um ponto positivo. Só não foi perfeito porque a gente vai ter uma viagem longa. A gente faz uma viagem até a Venezuela, que é um país distante de nós. Então, e é um país quente. Então, é uma viagem cansativa. Mas, em compensação, tecnicamente, é o time mais fraco do grupo. Então, acho que foi bem razoável nessa questão do sorteio. Tecnicamente falando, o Botafogo pegou um adversário tradicional, que é um tetracampeão da América, que é o Estudiantes, mas está longe de ser o principal time da Argentina. E a Universidade de Chile, né, que é um time que também não está muito bem no início de temporada no futebol chileno, e aposta em alguns jogadores já de idade. Então, acho que não é um time que deva trazer grandes problemas ao Botafogo. Então, no geral, acho um grupo bem acessível. Acho que o Botafogo pode, com tranquilidade, atingir a marca mágica, que são os 10 pontos para se classificar. E por que não sonhar com uma das melhores campanhas, né? Que faria com que o Botafogo tivesse um caminho inverso ao que teve ano passado, de decidir quase sempre fora os mata-matas, né? Essa foi uma situação que tornou o nosso título ano passado muito mais épico do que o normal, mas se puder evitar aquele tipo de emoção que a gente viveu em São Paulo 2 vezes, né, no Morumbi e no Allianz Parque, eu acho que vale a pena. Então o Botafogo deve entrar na competição visando o primeiro lugar do grupo e uma das melhores campanhas da primeira fase. Eu acho que a grande incógnita para nós, botafoguenses, nesse momento é o rendimento do time. O que vai ser do rendimento do time? Né? Esse período de maturação do time à frente, com o Renato Paiva à frente, foi muito importante, está sendo muito importante, né? Hoje é dia 18, a gente ainda está na metade do mês, está sendo muito importante esse tempo. O Botafogo recuperou jogadores, está com o departamento médico praticamente zerado, o técnico internamente tem sido elogiado na sua forma de trabalhar, na sua forma de conduzir o trato com o elenco, na sua forma de ouvir o elenco. A parte física, novamente, tem sido um ponto em que o Botafogo realmente estava devendo, né? Tanto que teve muitas lesões nos primeiros 2 meses do ano. Então, eu acho que a grande incógnita para nós, botafoguenses, é essa. Como o Botafogo vai render? Como é que vai ser o Botafogo com a sua nova cara, um novo técnico, um DNA, pelo que se tem visto das notícias, dos treinamentos, um DNA alvinegro vai permanecer, muita agressividade, marcação alta e objetividade no ataque, né? Um time bem objetivo e fazedor de gols. Mas confesso que 100% tranquilo eu não estou. Ainda é algo que me preocupa. E apesar disso, acho que o Botafogo tem todas as condições de fazer uma boa primeira fase, né? Claro que o sorteio esse ano foi melhor, porque a gente era cabeça de chave, né? Mas estou confiante. E no sábado, a gente vai ter esse amistoso com o Novo Horizontino, né? Já que o Coritiba deu para trás, não se sabe ao certo porquê ainda, mas eu acho importante ter o evento, ter o jogo, ter o amistoso, porque tem muito tempo que o torcedor do Botafogo não tem contato com o time. O evento vai ser um evento de graça para sócio, uma tarde agradável, né? Para o torcedor botafoguense. E algo que eu acho que uma falha que a gente já conversou aqui no canal diversas vezes. E tem um ponto que deve ser levado em conta, né, galera? Que, assim, o Botafogo não tem um grande jogo no estádio, à exceção do jogo da Recopa, que foi um jogo, né? Um jogo aqui no Rio, desde o dia 8 de dezembro. É muito pouco. Do dia 8 de dezembro até abril do ano seguinte, você tem apenas um jogo importante no seu estádio. Então, isso desmobiliza sócio-torcedor, isso faz o Botafogo perder a arrecadação, porque muita gente não tem condição de pagar sem estar usufruindo. A gente tem que lembrar que a gente vive num país
que as pessoas, infelizmente, não nadam em dinheiro, né? Muito pelo contrário. Então, pela condição social brasileira, eu acho que esse foi um equívoco da diretoria do Botafogo, de programação. Como a gente já conversou outras vezes, acho que esse equilíbrio tem que ser achado para as próximas temporadas. Então, acho que é muito importante esse evento de sábado para aproximar novamente o torcedor, trazer aquele torcedor que está há meses sem ir para o estádio, sem viver a emoção, o calor de ver o Botafogo jogar, de levar seus filhos, sobrinhos, né, de viver um ambiente agradável, seguro, numa tarde de fim de semana no Newton Santos. E vai ser uma oportunidade da gente ver um pouco do trabalho do Renato, né? Ver se o trabalho realmente está dando frutos, né? Se ele está encontrando soluções por um time que foi parcialmente, o time titular, parcialmente modificado, mas o seu elenco, esse sim, como um todo, muito modificado de 2024 para 2025. Então a gente aguarda aí ansiosamente esse jogo de sábado, quem puder ir, compareça. Acho que vai ser um evento bem legal. E seguimos confiantes que o Botafogo tem tudo para fazer uma grande primeira fase de Libertadores, chegar confiante e estável para o Super Mundial de Clubes, que vai ser jogado no mês seguinte, né, ao fim dessa primeira fase. E é isso, vamos com tudo. Quinta-feira tamo junto, galera, mais uma live, vamos analisar mais um pouquinho desse super sorteio aí, né, e das projeções que a gente pode trazer dessa primeira fase da Libertadores, tá? Beijo grande para vocês, fiquem com a gente.